Olá, investidores de valor. Aqui quem fala é o Marcos. Esse é o nosso primeiro vídeo da série de objetivos e metas financeiras. Então curta, compartilhe, comente e fique até o final que tem um conteúdo extra sobre passivos e ativos. E então curta o vídeo e esse é o Investindo em Valor. E para começar esse nosso primeiro vídeo, nada melhor do que entender qual é a diferença entre um objetivo e uma meta. Na verdade, é uma diferença muito simples. Objetivo é o que você quer alcançar e meta é o que você vai fazer para alcançar. Nós temos aqui um exemplo muito simples de se entender. Vamos supor que você é o arqueiro verde e seu objetivo é acertar todas as flechas que você lançar. Então, o seu objetivo é acertar todas as flechas e a sua meta é aumentar o número de acertos cada vez que você for treinar. Por exemplo, todas as vezes que você vai treinar, você atira 10 flechas no alvo. A sua meta número 1 é acertar uma flecha entre 10. A sua meta número 2 é daqui a uma semana acertar 2 flechas em 10, ou seja, 20% de acerto. E as suas metas são ir aumentando esse índice de acerto até chegar no seu objetivo, que é acertar 100% das flechas que você lançar. E agora que nós já entendemos um pouquinho sobre a diferença dos objetivos e metas, a gente tem que entender o porquê disso tudo. Por que ter um objetivo e meta para suas finanças, o porquê que isso é importante e o que isso vai agregar na sua vida. Tem muitos motivos disso ser importante e em muitos livros mais complexos relacionados à matemática financeira, eles explicam de forma um pouco mais complexa isso, né? Mas na literatura infantil a gente tem um exemplo muito mais claro e muito mais didático que pode nos ajudar a elucidar um pouco sobre isso. Que é justamente no livro da Alice no País das Maravilhas, onde ela tem um diálogo com o gato, né? Que é esse gatinho roxo, e ela pergunta pro gato qual caminho ela deve tomar, porque ela está numa encruzilhada e ela pergunta justamente para a primeira pessoa que ela viu, para o primeiro animal, né? E ela pergunta qual caminho ela deve tomar. E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice responde inocentemente: eu não sei para onde ir. E o gato, muito sábio, né? Ele responde: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso é uma lição muito importante, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida financeira. Porque muitas das vezes a gente tem um objetivo de vida, mas a gente não materializa esse objetivo. Então a gente passa a nossa vida toda inconscientemente tendo um objetivo, mas que a gente não consegue alcançar porque a gente não materializa esse objetivo e por causa disso a gente não corre atrás desse objetivo mesmo inconscientemente a gente sabendo que a gente quer muito aquilo. Então é importante a gente materializar em forma de palavras o que a gente quer para que a gente tenha uma direção, para que a gente saiba onde a gente quer chegar e quanto falta para a gente chegar lá. Bom, mas antes da gente continuar o assunto de objetivos e metas, eu preciso explicar para vocês dois conceitos muito importantes, que é o conceito de ativos e passivos. Bom, ativos são todos os bens que você possui, ou seja, tudo que você tem é um ativo. Só que a gente tem uma diferença entre dois tipos de ativos. A gente tem os ativos circulantes e os ativos não circulantes. Os ativos circulantes é tudo aquilo que te gera renda consistentemente. É tudo aquilo que te dá dinheiro de, sei lá, mês a mês, ou semana a semana, ou de 6 em 6 meses. Ele te gera uma renda consistentemente e ele não deixa de ser seu. Então, por exemplo, você tem um empreendimento e esse empreendimento te gera um salário que você tira todos os meses. Então, ali você tem um ativo circulante. Ou você comprou ação de uma empresa que te gera dividendos todos os meses, é um ativo circulante. E os não circulantes é tudo aquilo que você tem, mas ele não te gera renda de forma consistente, a não ser que você venda ele. Ou seja, por exemplo, você tem uma casa e essa casa ela é um ativo não circulante. Você só consegue gerar renda a partir dela se você vender. A não ser que você alugue quartos, se for uma casa muito grande. Então você transforma o seu ativo não circulante em um ativo circulante. Mas isso depende muito da utilização que você dá para esse seu ativo. Já os passivos são obrigações,
ou seja, dívidas que você tem que pagar. E da mesma forma dos ativos, a gente tem dois tipos, os passivos circulantes e os não circulantes. Já os passivos circulantes são todas aquelas dívidas de curto prazo, são todas obrigações de curto prazo, geralmente obrigações que são menores que um ano. Vamos supor que você comprou um tênis e parcelou em 5 vezes, e então você contraiu um passivo circulante. É um passivo que você tem que pagar num período menor, consistentemente, em um período menor que um ano. Já os passivos não circulantes, são aqueles que você tem que pagar a longo prazo. São dívidas consistentes, mas a longo prazo, que dentro de um ano você não consegue pagar tudo, como por exemplo o financiamento de um carro, de uma casa, que são dívidas de longuíssimo prazo, às vezes de 2, 5 anos para frente que você tem que pagar. Então são passivos não circulantes. Agora, uma dúvida que geralmente as pessoas têm é sobre a questão do carro. É uma coisa muito polêmica, e na verdade o carro ele é um ativo não circulante, ou seja, ele é um bem seu, mas que ele não te gera renda consistentemente, a não ser que você comece a trabalhar como motorista de aplicativo. Então ele deixa de ser um ativo não circulante para ser um ativo circulante. Mas ao mesmo tempo que o carro é um ativo, ele gera passivos, ou seja, dívidas com combustível, dívidas com IPVA, dívidas com manutenção. Então o carro, muitas das vezes, ele gera mais passivos do que benefícios, como sendo um ativo. Então ele gera muitos passivos circulantes, enquanto ele é um ativo não circulante. Você só ganha dinheiro com ele ou se você trabalhar como motorista de aplicativo, ou se você vender ele no curto prazo, até pelo fato de ter a depreciação do veículo, porque quando você tira da concessionária ele já vale menos, independentemente se você usou muito ou pouco, ele já vale menos. Então é um ativo, o carro é um ativo, mas que ele gera passivos circulantes consistentes ao longo do prazo. Quanto mais você usa ele de forma recreativa, mais passivos circulantes ele vai te gerar. Para você que chegou aqui até o final, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Eu espero que você não perca os próximos vídeos sobre objetivos e metas. E se você chegou até aqui, esse finalzinho, comenta lá embaixo, #carro não é passivo, e até o próximo vídeo.